se a divisão continuasse sendo feita da maneira que estava sendo feita, o Flamengo não conseguiria reaver o dinheiro que estava sendo distribuído. Portanto, o Flamengo foi à justiça. Fala, Rafael, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Fabrício Kika, do canal Mundo na Bola. Se você ainda não é inscrito lá no Mundo na Bola, dá um pulo que você vai ter todas essas informações com muito mais detalhes do que eu vou apresentar aqui rapidamente para você. Bom, vamos lá. Recentemente, a presidente do Palmeiras, a Leila, ela deu uma declaração que eu vou colocar aqui para vocês, falando da possibilidade do Flamengo sair da liga. E antes da gente colocar essa declaração da Leila, eu vou explicar para vocês em que pé anda. Bom, o Flamengo foi à justiça para que parte do dinheiro referente ao pagamento dos direitos de televisão para os times da Libra seja depositado em juízo até que a parte contestada seja definida e detalhada. Nós estamos falando de 30% do valor do pagamento total da verba de televisão, que é o que se refere à audiência. 40% do dinheiro total é pago igualitariamente. Todo mundo recebe a mesma coisa, 30% de acordo com a performance e 30% é dividido de acordo com a audiência. O Flamengo não concorda com essa divisão. Ponto. A Libra diz que o presidente Landim, na gestão passada, aceitou essa divisão. O Flamengo diz que aceitou a divisão, mas que era preciso que houvesse mais detalhes. Precisaria ser detalhado. Para isso teria que ser discutido em assembleia. O Flamengo diz que o detalhamento não foi aprovado pela gestão passada e pede para que a Libra prove que o Flamengo assinou algum documento com o detalhamento da divisão de verbas. Essa é a maneira como essa situação deveria estar sendo noticiada. Há a versão da Libra, que diz que o Flamengo é traidor, é ganancioso, está estrangulando e asfixiando os outros clubes. E há a versão do Flamengo, que diz que era preciso que aquele valor seja detalhado, que aquela distribuição seja definida. E para ser definida, se não estivesse definida perfeitamente, precisar ser definida, ela tem que ser definida em assembleia e por unanimidade. Todos têm que aprovar. É assim o regulamento da Libra. Então, o Flamengo diz que a divisão, como estava sendo feita, não tinha sido aprovado por todos, já que Flamengo e Volta Redonda não aceitaram. Criou-se um litígio que perdurou por 8 meses e o Flamengo, entendendo que se a divisão continuasse sendo feita da maneira que estava sendo feita, o Flamengo não conseguiria reaver o dinheiro que estava sendo distribuído. Portanto, o Flamengo foi à justiça. Multibet, quem aposta confia. Aposte com quem te dá múltiplas possibilidades. Aprecie com moderação e jogue com responsabilidade. Apenas maiores de 18 anos, hein? A Globo continua pagando, dessa vez na justiça, até que essa causa seja definida. Neste bojo, saíram várias notas de repúdio de vários clubes: São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro e etc. Mais recentemente, a presidente do Palmeiras deu a seguinte declaração: seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Nenhum clube é maior que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele, entendeu? Então eu acho que seria bonito. Nós formávamos uma nova liga, excluindo o Flamengo, e o Flamengo joga com ele mesmo. Eu quero ver a audiência que ele vai ter, sabe? Então, eu acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. Bom, os gestores com essa mentalidade, ela está se referindo ao BAP, a gestão atual do Flamengo. Vamos por parte, vamos dissecar o que ela está falando. Primeiro, ela comete um erro, né? Em nenhum momento a Libra se tornou uma liga, nem a Liga Forte União. Uma liga pressupõe uma discussão técnica sobre, por exemplo, regras, datas, arbitragem, gramados, fair play financeiro. Isso nunca foi realizado. O que se tem são dois grupos discutindo questões comerciais, questões de direitos de imagem. Simples assim. E é legítimo que dentro desses grupos hajam litígios. E havendo litígios, eles normalmente ou são resolvidos internamente
ou eles vão para uma câmara de arbitragem, que é o que vai acontecer nesse caso da Libra. Não há uma liga. Nunca existiu uma liga. O Flamengo nunca falou em jogar um campeonato sozinho. Isso traz à tona um outro problema, que é a narrativa que está sendo construída pelo Palmeiras. O Palmeiras, por ter sido o primeiro a se manifestar, está construindo uma imagem de bom moço. Essa imagem de bom moço, na verdade, é uma grande falácia. Essa declaração da Leila é uma declaração muito ruim, que também coloca a capacidade dela como gestora à prova. Por quê? Porque ela está incendiando um cenário que não precisava desse comentário. É um comentário não verídico, para dizermos o mínimo, né? Para sermos educados. O que acontece na prática é a construção de uma narrativa onde o Palmeiras é o bom moço. O Palmeiras está dizendo, se nós aceitássemos o critério sugerido pelo Flamengo, nós ganharíamos mais dinheiro. Portanto, nós estamos sentindo na pele também a perda desta receita. O que é verdade e que faz parecer legítima a reivindicação do Palmeiras, mas na prática não é. Porque na prática é um instrumento, é um artifício para fazer com que o Flamengo ganhe menos dinheiro. Ora, o Palmeiras deixa de ganhar 10 milhões, enquanto o Flamengo deixa de ganhar 100 milhões. A diferença, se fosse mantida a sugestão do Flamengo, aumentaria entre Flamengo e Palmeiras. Então, o Palmeiras ganha menos, mas a distância entre ele e o Palmeiras, entre o Palmeiras e o Flamengo, diminui muito. Ou seja, é uma grande falácia, que também coloca à prova, como eu disse, a capacidade dela como gestora. Mas a construção de narrativa não vem apenas da Leila, ela está permeando as mídias esportivas. Recentemente, nós vimos algumas declarações, como a do PVC, que ignora o fato, ou ignora a versão do Flamengo. O Flamengo diz, segundo a versão do Flamengo, o Flamengo não assinou e nunca concordou com a diferença no pagamento dos 30% de audiência. O Flamengo diz que não. Não importa, como diz o PVC, como vocês vão ver no vídeo que eu vou colocar, se essa discussão demorou 2 meses ou 6 anos. O que importa é que o Flamengo tem uma outra versão, que diz que o Flamengo não assinou e não aceitou, não assinou e pede para que a Libra comprove a assinatura. Olha só o que diz o PVC. O documento foi assinado. Sim. Não se está falando assim, não, mas ninguém quis fazer liga nunca. Não se trata disso. Eu vou interrompendo e vou falando. O Flamengo nunca negou que há um contrato assinado com a Libra, não sobre o detalhamento da audiência. É isso que nós estamos falando, sobre o detalhamento da audiência. Nós não estamos falando da assinatura do documento da Liga. Trata-se que tem um documento assinado. Sim. Você comprou meu apartamento e depois você falou que não comprou. Sim. Mas tá aqui, eu tô com o documento. É um compromisso que já foi firmado. Né? Exato. Eu entendo o ponto de vista dos flamenguistas que consideram que o Flamengo gera mais audiência e que, por isso, merece uma fatia um pouco maior do bolo. Mas então não assinasse. Mas foi assinado, né? Foi firmado. Claro. Então assim, tem esse... muito... O problema é que as pessoas começam a discutir, a tratar isso como se fosse uma discussão clubista, e não é clubista. É uma discussão de um documento que foi assinado pela gestão. É esse o problema. E a ignorância do fato que há uma versão que contesta essa assinatura. Parece que ele confunde o fato do Flamengo ter aderido à Liga, à Libra, do Flamengo ter aderido à cláusula. Não é o que a versão do Flamengo fala. Então, a maneira como ele está se colocando, ele ignora a versão do Flamengo. Simples assim. Rodolfo Landim. Tem um monte de gente que defendeu o Rodolfo Landim, que o Rodolfo Landim ia fazer o estádio, que o plano do estádio era maravilhoso, era monumental. Agora veio o BAP com um plano do estádio que é muito mais realista. Bom, aí não tem... Aí é um outro assunto. E ele não está sozinho, né? O Danilo Lavieri também é um jornalista do UOL, prioritariamente do UOL, eu não sei se ele trabalha em outros veículos. Ele tem um discurso parecido. E ele, curiosamente, faz uma analogia do PVC. Olha só o que diz o Lavieri. Sempre uma metáfora que eu considero muito boa, porque explica muito bem essa questão sobre o senso coletivo, né? A gente vai falar que não, tem que pensar no produto, tem que pensar de forma coletiva. As pessoas talvez às vezes não entendam muito bem. O PVC usa a metáfora da árvore. Então, você tem uma árvore e cada clube é um galho daquela árvore. Naturalmente, dentro de uma árvore vai ter um clube, um galho maior, um clube menor. Só que para que os galhos sobrevivam, você precisa ter o tronco funcionando, a raiz funcionando, você precisa ter tudo um conjunto, todo um conjunto.
O que hoje quer o Flamengo é ser um galho mais forte que todos os outros dentro dessa divisão de direitos, sem pensar no que vai acontecer com o resto da árvore. Então, assim, é uma atitude muito, muito egoísta. Sim, o Flamengo está recebendo um pouco menos de dinheiro do que recebia no contrato passado. Mas por quê? Porque há um movimento para que a Liga Brasileira, que não existe na prática, tenha uma divisão nos mesmos moldes do que acontece na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, na Itália, cada um com a sua particularidade. Mas Bom, a árvore, galera, é uma coisa que não existe. A árvore seria uma liga. Então essa metáfora, essa analogia é muito fraca. Muito fraca. Por quê? Porque a árvore não existe. O que nós temos hoje são plantas separadas. Se houvesse uma liga com todas as outras questões definidas e discutidas, essa análise, essa analogia seria perfeita. Mas do jeito que está, não funciona. Não funciona. Então se constrói uma narrativa de que o Flamengo é o vilão, é o grande vilão. O Flamengo, até que o Flamengo precisa ser provado vilão. É simples assim. Precisa que esse documento apareça. Cadê o documento que fala que o Flamengo aceitou? Se houver o documento, beleza. Então tá todo mundo certo. O Flamengo assinou, entube. Ou procure na justiça, porque nem todos os contratos assinados têm validade, porque os contratos podem ser lesivos, podem ser leoninos. Isso também pode acontecer. Não é o caso. Ainda não é o caso. Não me parece que seja o caso. Então, não estamos no ponto de dizer o Flamengo cometeu um erro. Não é o que está acontecendo. E para terminar isso, tem uma outra coisa que me preocupa também, que também faz parte dessa narrativa. Foi o que o PVC também falou, e eu vou colocar no vídeo para vocês acompanharem comigo. Só que a minha impressão, sem ser advogado, é que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceita algumas liminares que outros tribunais não aceitam. Eu não, realmente me parece ele depois ele tenta diminuir o impacto desse comentário, dizendo que ele vai convidar alguém para fazer essa análise, mas a insinuação foi feita. Obviamente que trata-se de um comentário que não pode ser provado, ele não pode ser, enfim, penalizado por esse comentário, mas é uma insinuação muito ruim. É uma insinuação que, mesmo que for verdade, é preciso ser baseada em algum fato, em alguma evidência. Você não pode simplesmente chegar e dizer: olha só, a Justiça do Rio de Janeiro é pior e está favorecendo o Flamengo. Isso tem que ser provado. E, curiosamente, além de usar a metáfora do PVC, o Lavieri faz um comentário muito parecido. O Flamengo tentou no primeiro movimento, não conseguiu. Teve que ir para o Tribunal do Rio, que é o mesmo tribunal que concedeu as liminares para o Edinaldo. Qualquer coincidência. Então a gente tem a Leila intencionalmente confundindo os torcedores, criando uma narrativa de boa moça, dizendo que o Palmeiras é o cara legal nessa história, que tá cedendo, tá perdendo dinheiro em prol dos outros, o que não é verdade. O Palmeiras perde dinheiro para que o Flamengo não ganhe tanto dinheiro. Ponto. O resto, aí ela criou essa narrativa, alguns outros profissionais estão embarcando nessa história, entregando uma versão sem entregarem também o contraditório, onde é o Flamengo negando essas informações. Então há sim uma construção de narrativa, e aí o Flamengo se coloca numa situação muito difícil, porque é muito mais fácil você sair com a narrativa, você começar a história, do que você reverter essa história. Então, eu acredito que a cobertura deste caso deveria colocar à frente o contraditório. E a Libra precisa provar que o Flamengo aceitou e assinou essa divisão. Não simplesmente dizer que aceitou. É muito simples, basta mostrar o documento. Cadê a assinatura? Mais uma vez, Rafael, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Tá? Você que está nos acompanhando, você que me acompanhou até agora, quer mais informações, quer mais detalhes, eu fiz uma live, fiz 2 vídeos muito longos falando sobre isso lá no meu canal Mundo na Bola. Eu estou muito perto de chegar em 100 mil inscritos. 5 anos trabalhando para chegar em 5 mil inscritos. 5 mil não, 100 mil inscritos. Você que está nos acompanhando aqui e ainda não é inscrito lá no Mundo na Bola, dá uma força e a gente bate 100 mil ainda esse mês. Mais uma vez,
Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Canela, o melhor médico de emagrecimento do Brasil. Você que, enfim, tá com sobrepeso ou quer emagrecer para ficar melhor, mais saudável, procura Doutor Canela no Instagram dele, o link tá aqui embaixo. Segue ele, chama ele, que ele vai falar para você tudo que você precisa fazer para emagrecer com saúde, tá bom? Valeu, Doutor Canela. Tá cansado de ver propaganda no YouTube, não tá? Então eu tenho uma dica para você. Clica agora aqui embaixo em Seja Membro. Por a partir de R$2 por mês, você vai ter um benefício exclusivo. Você vai poder ver todos os nossos vídeos sem nenhuma propaganda, tanto nossa quanto do YouTube, tá bom? Gostou desse corte, né? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. E se tiver a função de hype, deixa o hype também, é de graça e ajuda tanto a gente. E eu também tenho uma dica para você. Se você quiser ganhar dinheiro de verdade com o YouTube, eu recomendo o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter, o melhor curso da internet para você ganhar dinheiro com o YouTube. Aliás, não só com o YouTube, mas com todas as redes sociais, tá bom? Ele tem vários módulos, é muito completo. O link tá aqui embaixo. YouTube Sem Aparecer, o melhor curso de ganhar dinheiro na internet. E não é furada, não é esse negócio de arraste pra cima. Você tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta caso vocês não gostem. Então, eu recomendo. Valeu!